Durante umas férias em família, minha mãe arrancou minha bolsa da minha mão e disse que meu cartão de crédito seria usado para pagar os gastos durante a viagem. Eu já sabia. Desde o momento em que aceitei participar dessa viagem em família, algo dentro de mim dizia que minha mãe tentaria dar um jeito de se aproveitar. E não demorou. Assim que pegamos as malas no aeroporto, ela arrancou minha bolsa da minha mão com aquele olhar presunçoso que só ela tinha. Vamos usar o seu cartão de crédito para esta viagem, disse, como se tivesse acabado de bolar o golpe do século. Eu apenas sorri. Sorri tão largamente que vi o incômodo surgir no rosto dela. Sem perder tempo, peguei meu celular, abri o aplicativo do banco e virei a tela para ela. Então você vai adorar esta mensagem do banco. Os olhos dela percorreram a notificação. Primeiro, franziu a testa. Depois, releu. Foi quando a cor sumiu do rosto dela. O quê? Murmurou, e então gritou alto, chamando a atenção de metade do terminal. Ali, bem no meio do aeroporto, ela estava parada segurando minha bolsa como se fosse um troféu. Mas a expressão de vitória dela desapareceu ao entender o que tinha acontecido. Eu já havia previsto tudo. Uma semana antes da viagem, liguei para o banco e expliquei toda a situação. Os abusos financeiros, a manipulação, as tentativas constantes de acessar meu dinheiro. O atendente foi incrível. Criamos juntos medidas de segurança infalíveis. Meu cartão foi bloqueado para compras fora da minha área de residência e o limite diário foi ajustado para R$1. Minha mãe me encarou com os olhos arregalados, os dedos apertando a alça da bolsa até os nós ficarem brancos. O que você fez? Ela sibilou. Eu dei de ombros. Segurança do banco. Respondi. Eles acharam estranho eu ter compras altas num lugar onde nem cheguei ainda. O rosto dela se contorceu de pura raiva. Conserta isso agora. Exigiu. Eu apenas respirei fundo, observando enquanto ela começava a planejar o próximo passo. Eu sabia que ela não aceitaria perder. Mas, naquele momento, pela primeira vez, percebi. Ela não estava no controle. Achei que, depois do aeroporto, minha mãe recuaria. Ledo engano. Cheguei no hotel e fiz meu check-in sem problemas. Meu quarto ficava em outro andar, longe deles, exatamente como planejei. Eu precisava de espaço, de ar. Finalmente, um momento de paz. Mas essa paz durou pouco. Na manhã seguinte, acordei com pancadas violentas na porta. Não eram batidas normais, eram socos, como se alguém quisesse derrubá-la. Revirei os olhos, exausta, e olhei pelo olho mágico. Lá estava ela, furiosa, os cabelos desgrenhados, o rosto vermelho. Suspirei. Eu sabia que, se ignorasse, só pioraria. Abri a porta com a corrente de segurança. O que foi agora? Perguntei. Ela empurrou um papel amassado pelo vão da porta. A recepção disse que nosso cartão foi recusado. Não conseguimos fazer o check-in. Conserta isso. Li o papel, contendo a notificação de pagamento negado. Olhei para ela. Vocês não pagaram antes. Ela bufou, impaciente. Pra quê? Íamos usar o seu cartão, obviamente. Quase gargalhei. Quase. Mas me contive. Apenas devolvi o papel. Parece um problema seu. Ela socou a porta com força. Você acha isso engraçado? Onde é que vamos dormir? Dei de ombros. Talvez deviam ter trazido dinheiro. Ela perdeu o controle. Começou a gritar, a me acusar de abandoná-los, de humilhá-los, de arruinar a viagem. Eu só balancei a cabeça. Não é problema meu, disse, fechando a porta na cara dela. Mas eu devia saber que ela não desistiria. 1 hora depois, meu celular começou a vibrar sem parar. Chamadas, mensagens, áudios dramáticos. Ignorei tudo. Até ouvir outra batida na porta. Dessa vez, calma. Olhei pelo olho mágico. Não era minha mãe. Era um segurança do hotel. Suspirei. Qual o problema? Perguntei ao abrir. Ele parecia desconfortável. Seus pais estão na recepção. Disseram que você roubou o dinheiro deles e os deixou abandonados.
Pisquei devagar, sentindo minha paciência evaporar. Ele continuou: não estou acusando de nada, só pedindo que desça e esclareça a situação. Cruzei os braços. Eu podia ignorar, mas sabia, quanto mais demorasse, mais escândalo ela faria. Suspirei. Tá bem. Vamos acabar logo com isso. Desci com segurança, já imaginando o espetáculo. Conforme nos aproximávamos da recepção, ouvi a voz da minha mãe ecoando pelo saguão. Ela estava no modo dramático completo, soluços altos, mãos no rosto, chamando a atenção de todos. Meu pai, como sempre, parado ao lado, calado. Minha própria filha. Ela choramingava para a recepcionista, que parecia entediada. Nos roubou. Estamos sem nada. Assim que me viu, o choro virou fúria. Ela apontou para mim, como se eu fosse uma criminosa de verdade. Aí está ela. A ladra. A recepcionista olhou para mim, depois para ela, claramente confusa. Você quer explicar a situação? Perguntou, tentando soar neutra. Respirei fundo, segurando a vontade de rir da cena ridícula. Primeiro, pare de me chamar de ladra, falei, firme. Isso é ridículo. Minha mãe bufou, jogando as mãos para o alto. Você nos deixou na rua, sem dinheiro. Eu não deixei ninguém na rua, rebati. Você veio para essa viagem contando com o meu dinheiro, sem me avisar, sem pedir. Agora tá tentando me pintar de vilã porque sua tentativa de me explorar falhou. Ela tentou retrucar, mas levantei a mão. Engraçado, né? Continuei, olhando para a recepcionista. Eles vieram sem pagar um centavo adiantado, sem reserva garantida, achando que eu ia bancar tudo. A recepcionista franziu a testa e virou-se para minha mãe. Isso é verdade, senhora? Minha mãe hesitou por um segundo, mas logo inflou o peito. Íamos pagar. Só que ela manipulou tudo para nos deixar sem opção. Soltei uma risada baixa, cansada. Manipulei? Ou você achou que podia me forçar e se deu mal? A recepcionista suspirou, já perdendo a paciência. Ok, chega. Senhorita, o seu nome está vinculado à reserva deles. Neguei na hora. Não. Fiz minha reserva separada. Eles nem estão no meu quarto. Ela assentiu e olhou para minha mãe. Então não podemos obrigá-la a pagar. Se a senhora não quitou a estadia, precisa resolver direto com o hotel. Vi a derrota no rosto da minha mãe. Mas, mesmo assim, ela não admitiria. Nunca a admitia. Isso é inacreditável, murmurou, pegando as malas. Você realmente nos abandonaria? Cruzei os braços. Foi você quem se colocou nessa situação. Ela saiu pisando forte. Meu pai a seguiu, como sempre. E eu respirei fundo. Pela primeira vez, me senti no controle. Quando voltei para o meu quarto, ainda sentia o corpo tenso. Mas, no fundo, havia uma leveza. Pela primeira vez, minha mãe tinha perdido o controle. Ela não esperava que eu estivesse preparada. Mas eu sabia que isso não acabaria ali. Sentei na cama, olhei para o celular e abri o grupo da família no WhatsApp. Normalmente, eu ignorava as mensagens, ficava em silêncio, deixava que os dramas seguissem sem mim. Mas, dessa vez, não. Dessa vez, eu ia falar. Digitei sem hesitar. Oi, pessoal. Só para esclarecer, meus pais vieram para essa viagem sem pagar hotel e sem trazer dinheiro, esperando que eu bancasse tudo. Quando viram que protegi minha conta, tentaram me acusar de roubo na recepção do hotel. Só queria que soubessem. Apertei em enviar. Direto. Simples. Mortal. Eu sabia exatamente o que minha mãe estava fazendo. Ela já devia estar contando uma versão editada da história para todo mundo. Mas agora ninguém poderia dizer que não sabia. Em menos de 1 minuto, meu celular começou a vibrar. Mensagens pipocavam uma atrás da outra. Minhas tias chocadas, perguntando se era verdade. Meus primos rindo, dizendo que sempre souberam que minha mãe era manipuladora. Até minha avó, que normalmente não tomava partido,
respondeu seca. Que vergonha, Maria. De repente, ouvi batidas furiosas na porta do meu quarto. Sorri. Nem precisei olhar pelo olho mágico para saber quem era. Ignorei. Deixei que ela queimasse sozinha, gritando no corredor, enquanto os hóspedes passavam e olhavam, curiosos. Ela queria um palco. Pois bem, agora ela tinha, mas sem o controle da narrativa. Deitei na cama, sentindo o peso dos anos de manipulação começarem a sair das minhas costas. Pela primeira vez, eu estava vencendo o jogo dela. Pela primeira vez, ela não tinha como me prender. Mas eu sabia, ela ainda não tinha desistido. Eu sabia que ela não ia parar. Mesmo depois da cena no corredor, mesmo depois de ser desmascarada no grupo da família, minha mãe ainda tentaria encontrar um jeito de recuperar o controle. Ela sempre fazia isso. Sempre tinha uma carta escondida na manga. Então decidi jogar a minha última. Peguei o celular e entrei no aplicativo do banco. Até ali, eu tinha apenas bloqueado temporariamente os gastos, colocado limites, feito pequenos ajustes. Mas agora eu queria algo definitivo. Liguei para o suporte. Expliquei tudo de novo, com calma, mas firme. O histórico de abuso financeiro, as tentativas dela de acessar meu dinheiro, a manipulação constante. Do outro lado da linha, o atendente ficou em silêncio por alguns segundos. Então, com uma voz séria, respondeu: Entendo, senhora. Vamos garantir que isso nunca mais aconteça. Juntos, reforçamos todas as medidas de segurança. Ativei bloqueios permanentes para qualquer tentativa de acesso fora da minha localização. Revisei todas as minhas senhas. Adicionei autenticações extras. Ela podia tentar, mas não teria mais nenhuma brecha. Desliguei sentindo uma calma estranha. Uma paz que eu não lembrava de ter sentido antes. Minha mãe continuou tentando. Mandou mensagens, deixou recados de voz, escreveu e-mails longos cheios de culpa e drama. Acusou-me de destruir a família, de arruinar a relação, de humilhá-la. Eu não respondi a nada. No último dia da viagem, enquanto arrumava minhas malas, decidi dar um passo além. Mandei um e-mail direto para o banco dela, relatando possíveis tentativas de fraude, usando como justificativa o histórico de tentativas dela de acessar minha conta sem permissão. Sabia que, no mínimo, ela enfrentaria algumas dores de cabeça com a segurança bancária nos próximos meses. Quando o avião decolou de volta para casa, olhei pela janela e senti algo dentro de mim se libertar. Pela primeira vez, não carregava a culpa. Não carregava o peso de tentar agradá-la, de tentar ser a filha perfeita. Pela primeira vez, eu tinha vencido. Talvez um dia ela pedisse desculpas. Talvez um dia entendesse que perdeu. Mas, sinceramente, não importava mais. Ela jogou sujo. Eu joguei melhor.